Olá, meus irmãos, eu sou Norberto Peixoto, estou falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Hoje nós vamos falar um pouco com os amigos internautas e aqueles que são simpáticos ao trabalho do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, ao nosso trabalho enquanto médium psicógrafo, um pouquinho sobre a origem africana da Umbanda e africanismo. Muitas pessoas que podem olhar o nosso trabalho assim de longe e não acompanham as nossas atividades ritualísticas e litúrgicas templárias, podem se equivocar e achar que a gente, em determinados momentos, temos preconceito com a origem africana ou com tudo que venha da África. Por outro lado, há pessoas que olham o nosso trabalho e eles não gostam do que venha do africano e nos classificam que nós estamos africanizando demais a Umbanda, dando muita ênfase a essa parte africana. Então, obviamente, não temos a pretensão nem objetivo de agradar a gregos e troianos ou todas as consciências, dada a sua diversidade enorme de compreensão do sagrado dentro das suas diversas origens, né? Mas cabe alguns esclarecimentos. Por que Norberto Peixoto, por que o grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade vem ao longo dos anos enfatizando a origem africana da Umbanda, acentuando dentro dos seus ritos e liturgias, notadamente a origem nagô, iorubana, né? E por que isso está acontecendo? Da onde vem isso? Bom, primeiro ponto, isso é consequência de um comprometimento kármico que nós temos com o nosso espírito e com uma coletividade encarnada e desencarnada. E segundo ponto, isso vem do mundo espiritual, dos amigos que nos assistem através da mediunidade. Eu estou com um texto aqui que ele é de 1967, do capítulo dedicado à Umbanda, no livro A Missão do Espiritismo, psicografia de Ercílio Maes, através do espírito Ramatiz, que diz o seguinte: a Umbanda, nas suas diversas formas de manifestação, é despida de preconceitos racistas pela sua origem africana, no sentido de agrupar em suas atividades escravos, senhores, pretos, brancos, nativos, exilados e imigrantes descendentes de todos os povos do mundo sediados no solo brasileiro. Temos ainda, nesse mesmo livro, A Missão do Espiritismo, no capítulo dedicado à Umbanda. Eu vou ler com vocês para nós tirarmos algumas interpretações. Na página 162, essa aqui é uma edição da Editora do Conhecimento, sétima edição, página 162. Ramatiz diz o seguinte: apesar do louvável empenho dos umbandistas em atribuir a origem de sua religião a fontes iniciáticas do Egito, da Caldeia ou da Índia, o certo é que a doutrina de Umbanda, atualmente praticada no Brasil, deriva fundamentalmente do culto religioso da raça negra da velha África. Os seus princípios doutrinários não se vinculam à magia ou escolásticas de qualquer ramo iniciático ou bastardo das religiões e cultos egípcios, hindus, caldaicos, assírios ou gregos. Eles são realmente frutos do folclore, dos provérbios, aforismos, lendas, crenças e mitos populares, canções e tradições do negro africano. O vínculo do negro persiste implacável, apesar da penetração do branco e das tentativas dos ocidentais de considerarem a Umbanda uma seita exclusivamente originária das antigas confrarias do Oriente. Aqui é bem claro, Ramatiz é bem claro em reconhecer a origem africana da Umbanda e fala textualmente que fundamentalmente a prática da Umbanda ela é de origem africana. Se Ramatiz tivesse algum preconceito em relação à origem de qualquer culto, rito ou tradição primeva
Primeiro, ele não seria o amigo espiritual, o mentor que é. Ele estaria numa outra gradação espiritual e não estaria fazendo o trabalho que ele vem elaborando há mais de 50 anos aí, pelo universalismo, pela união, pelo amor de todas as religiões. E o profundo respeito, carinho e amor desse espírito a todas as tradições primevas, seja de que origem for. Especificamente em relação à Umbanda, a gente nota um carinho todo especial com tudo que vem da África. Isso é tão verdadeiro que Missão do Espiritismo, página 167, o capítulo dedicado à Umbanda, aqui diz o seguinte: atualmente em muitos terreiros as cerimônias de raiz Nagô, Banto, Angola ou Cambinda, inclusive os ritos dos antigos negros e dos próprios bugres do Brasil, ainda mesclam-se de diversas tradições, magias e folclores de hindus, egípcios, europeus e peles vermelhas. A Umbanda ocidentaliza-se pouco a pouco e perde a sua tradicional característica iniciática africana, em face da influência de entidades tão diferentes em costumes, temperamentos e graduações espirituais. Aqui Ramatiz comenta da perda da característica iniciática africana pela mescla, pela penetração de outros usos e costumes, né, mágicos ou rituais de outras origens, demonstrando que, nesse sentido, a Umbanda estaria se enfraquecendo, né, enaltecendo a raiz africana e a sua importância de manutenção dentro da sua origem, né, com a sua força e com o seu axé. Neste livro, Magia de Redenção, aqui está, esse livro ele foi editado, essa aqui é a 8ª edição pela Editora do Conhecimento, ele foi editado originalmente em 1967, essa aqui é a 8ª edição do ano 2000, na página 259, Ramatiz diz o seguinte: os babalaôs e africanos autênticos, que manejavam facilmente as forças ocultas e produziam fenômenos incomuns, surpreendendo os frequentadores de terreiros, depois de desencarnados foram substituídos por brancos incipientes, os quais ainda confundem as práticas severas da magia africana com as fantasias ridículas do animismo mediúnico descontrolado. Assim como a astrologia enxovalha-se nas mãos dos neófitos pela confecção ridícula de horóscopos em massa e a domicílio, a velha magia africana avilta-se entre os terreiristas principiantes que se mostram incapazes de dinamizar o duplo etérico das coisas e seres, fazendo-se vibrar potencialmente no mundo astralino. Comumente, a magia autêntica dos africanos hoje não passa de uma coxa de retalhos costurada pelos fragmentos do folclore afro-católico ameríndio, ainda bastardada com a infiltração intrusa de práticas do ocultismo oriental. Claro está que existe uma diversidade, cada agremiação se adapta àquela comunidade, àquela coletividade. Importante é que tudo que se faça tenha bom senso e fundamento à lei maior de causa e efeito. Em nenhum momento os amigos espirituais, e nunca Ramatiz veio preconceituar aquilo que é de origem africana. Ao contrário, ele reconhece, né, a origem na sua fundamentação, que é do solo da África, e enaltece no sentido benfeitor essa magia, e que os desvios que houveram foram por interferências, né, nossas, de outras culturas, de outros credos, de outras práticas religiosas que foram se amalgamando. Então, meu irmão, quando nós... você que tem uma certa reserva quando se fala africanismo, se fala de orixá, se fala de Quince, Vodunce, você já fica arrepiado com preconceito, tenha a absoluta convicção que Deus está em todas as formas, em todas as origens, em todas as crenças. Mas que quando você olhar um animal em putrefação na encruzilhada, com garrafa plástica, copos plásticos,
aquilo ali em decomposição no meio público, em desrespeito à crença ou à comunidade ou à sociedade, você pode ter certeza que isso não é de origem africana, porque o africano genuíno, dentro do seu culto orixá em Kiswanduse, ele assim não procede. Ele tem outros usos e costumes de sacralização dentro dos seus cerimoniais e não é afeito, não tem como hábito esse tipo de oferenda ou despacho em praça pública, encruzilhada, que ainda, numa leitura rápida e superficial, os nossos irmãos da sociedade indicam aquilo como sendo coisa de africano, no sentido pejorativo e preconceituoso. Estava falando tudo isso para chegarmos nesse lançamento. Reza Forte, lançamento pela Editora do Conhecimento, pela psicografia através do apoio dos amigos espirituais Ramatiz e Pai Tomé, que esses dois amigos espirituais falam, entre outras coisas, da origem africana da Umbanda, das práticas mágicas populares que estão desvinculadas desta origem, que foram distorcidas por interferências dos homens brancos, de brancos no sentido, não é preconceituar a cor da pele, é no sentido de deixar bem claro que são de outros credos, de outras crenças que foram se amalgamando, se misturando aqueles ritos de origem africana e que estão distorcidos hoje dentro da lei de causa e efeito. Mas nunca esses amigos espirituais estabelecem um senso de superioridade a qualquer credo, a qualquer culto ou a qualquer rito, uns em relação aos outros. Isso é tão verdadeiro que eu queria encerrar com uma pergunta aqui que é feita e que Pai Tomé responde no Reza Forte, que fala assim: muitos são de opinião que é um atraso ainda ensinarem na Umbanda que os orixás são ancestrais humanos divinizados, alegando que os espíritos superiores não têm mais tempo a perder. Pai Tomé responde: meu filho, você concebe Jesus sem tempo a perder? Ele que só pregou o sublime evangelho por 3 anos, se o Criador fez tudo diferente um do outro, depende do aspecto atributo que se está comparando. Nunca devemos impor igualdades ou desejarmos que o outro seja semelhante às nossas concepções religiosas e espiritualistas. Como todos os aspectos evolutivos existentes no cosmos pertencem ao Criador e ninguém mais no universo os possui em sua totalidade, resta-nos aos demais seres viventes do universo nos igualarmos como seres em eterna evolução, não é verdade? Por mais discernimento espiritual que alcancemos, atributos divinos e mentais que angariemos, nunca seremos iguais ao Criador. Assim como milhões e milhões de grãos de areia no deserto, somos todos espíritos iguais na desigualdade em relação ao Criador, que é absoluta perfeição. Logo, deixemos de lado o senso de superioridade e tenhamos humildade por sermos igualmente imperfeitos em relação aos outros e inexoravelmente em relação a Deus. Reza Forte, já nas boas livrarias pela distribuição da Editora do Conhecimento. E dentro da nossa imperfeição, a qual nós nos igualamos uns aos outros, sem sensos de superioridade, deixamos de público, mais uma vez registrado, a prática africanista do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, de origem nagô dos orixás, com toques de atabaques, com cânticos, com a indução através dos seus ritos e liturgias ao transe anímico mediúnico de possessão com essas divindades e aos falangeiros, mentores e entidades astralizadas que nos assistem nesse momento nosso de evolução. Vamos continuar com o nosso compromisso, praticando essa Umbanda pé no chão, com amor, com entrega e renovando os votos que o nosso ori, a nossa cabeça, a nossa mediunidade não nos pertence aos orixás. Eles nos dão o poder, eles nos dão a outorga, eles nos dão a cobertura espiritual para que consigamos continuar usando
o verbo, a palavra, a escrita, o mediunismo, a caridade, sob a égide da Lei de Pemba. Nosso muito obrigado, que Jesus nos abençoe e que todas as nações estejam sempre de mão dadas, independente de nomes terrenos. Muita paz, muita luz, até a próxima oportunidade.